Eu acho divertido notar como nessas narrativas envolvendo algum esporte, né, no caso de filmes, e eu pego muito anime como exemplo, porque tem muito anime de esporte, e essas narrativas que envolvem algum esporte, a última coisa que importa é de fato o esporte em si. Isso porque desde os tempos ali em que Rocky Balboa subiu nos rings para lutar com Apollo Creed, temos histórias onde o esporte simplesmente é uma ferramenta, um elemento para alavancar o que realmente importa, que é o desenvolvimento do personagem, dos personagens às vezes, os seus crescimentos pessoais e, é claro, aquela velha superação de obstáculos. Tô falando tudo isso porque o fato é que essas narrativas, elas, mesmo quando a gente muda o esporte, elas sempre compartilham algumas semelhanças, como o fato de que o esporte, nem sempre a gente vai estar lá pelo esporte, então a gente consegue acessar uma história dessa, mesmo que a gente não conheça nada sobre o esporte em si, né, sobre a modalidade em si, mas também porque são narrativas que elas têm clichês muito próprios, muito parecidos em si. E nesse caso, Fórmula 1 ou F1, novo filme ali do Joseph Kosinski, que traz o Brad Pitt como um piloto de Fórmula 1, ela segue meio que essa regra. E eu digo isso porque eu sou uma pessoa que não só não me importo tanto com Fórmula 1, eu acho legal, eu gostaria de entender, gostaria de ter mais apreço pela modalidade em si, mas eu não conheço muito, eu acabo não assistindo nada sobre e eu só conheço alguns pilotos porque outras pessoas comentam, pessoas do meu ciclo comentam a respeito, mas eu, essa pessoa completamente leiga, ignorante e muitas vezes que realmente não se importa com Fórmula 1, me empolguei com esse filme, queria assistir por causa do diretor, e aí eu fui ver Fórmula 1 e eu fiquei completamente encantado. E é até engraçado porque eu não sou uma pessoa que manja muito de carros, né, no geral, assim, eu não sou esse cara muito ligado em carros, mas eu adoro filmes envolvendo corrida ou envolvendo modalidades automobilísticas, digamos assim. E aí, no caso, eu tava muito empolgado pra Fórmula 1 e eu acabei me deparando com um filme que ele é muito legal, muito envolvente, mesmo com todos os clichês que ele vai reunir ali dentro da história, o que, ao meu ver, só prova quão efetiva é o trabalho de história e de direção ali do Joseph Kosinski, porque é aquele filme que você meio que já sabe tudo sobre ele. De certa forma, você sabe todos os clichês que essa história vai esbarrar, tudo que ela vai trazer de volta que é familiar de outros filmes, tanto filmes de corrida quanto filmes que falam de outros esportes, como eu falei do rock, mas que no final das contas é aquele filme que é tão envolvente que você acaba não se importando com os probleminhas, né, os clichêzinhos, as previsibilidades da história, porque no final o que importa mesmo é a jornada, o que importa mesmo é aquelas 2 horas, ou nesse caso mais de 2 horas, 2 horas e meia, que você vai estar imerso naquele filme, naquela experiência, e que aqui é magnífica. Algo que eu não esperava menos, afinal de contas estamos falando do diretor de Top Gun Maverick, um dos melhores filmes dos últimos anos. Eu lembro que eu assisti Top Gun Maverick, eu fiquei apaixonado, fui ver de novo, aquele filme que você termina feliz, e eu tive um sentimento, basicamente o mesmo sentimento, assistindo Fórmula 1. Justamente porque muito do charme de Fórmula 1 não vem necessariamente da história, da narrativa. A narrativa ela é simples, ela por vezes é bem batida, ela tem aspectos que, como eu disse, a gente reconhece de outras histórias, mas que a gente não se importa de rever aqui, porque todo o trabalho de direção é muito interessante, todo o trabalho de imersão é muito bom. É uma imersão que ela vai funcionar tanto para quem já gosta de Fórmula 1, né? Acho que para quem já é um entusiasta de Fórmula 1, vai se deparar com um baita filme. Mas quem não é esse entusiasta, quem não conhece muito, vai acabar se deparando com uma experiência tão imersiva que a vontade que você vai ter ali no final do filme provavelmente vai ser de se inteirar da Fórmula 1, porque foi exatamente como eu saí. Eu saí querendo ir, sei lá, pra um kart, sabe, correr, ou até pegar o jogo da Fórmula 1 pra jogar, porque eu tava ali muito nesse universo. Falei, cara, agora eu quero entender desse esporte, quero ir lá assistir, quero saber quem são os corredores, quero escolher ali quem eu gosto mais, quem que eu me identifico pra torcer, que eu quero fazer parte disso, porque esse filme, ele mostrou esse universo de uma maneira muito legal, me abraçou assim. Aquela coisa de a gente estar envolvido com as cenas de ação, aquela coisa do diretor criar uns momentos tão imersivos, tão interessantes, que é aquela experiência que não só ela é muito boa, como é uma experiência que ela é completamente valorizada pela telona, né? Pelo cinema em si. Temos aí mais um filme que parece que vem nessa esteira de tentar valorizar a experiência cinematográfica, de ter realmente uma telona, de ter um baita sistema de som. Não é aquele filme pra você ver no streaming, apesar de ser um filme da Apple TV. É aquela obra que ela tá ali pra você tentar ver na melhor tela, no melhor som possível,
porque é uma baita experiência e vai valer a pena. O Joseph Kosinski é um diretor que ele tem muita mão para a construção da ação, é algo que é notável em Top Gun Maverick e que se repete aqui de uma forma muito, assim, quase igual, muito bom. Claro que a gente tem a diferença clara de que a gente não está mais falando de aviões, a gente está falando de carros, mas eu acho que é uma experiência muito interessante no sentido de você trazer o espectador, né, e aí você tem que reunir no mesmo barco a galera que já conhece, a galera que não é da Fórmula 1, trazer esses espectadores para uma experiência que ela vai ser algo interessante para todo mundo, mas ao mesmo tempo vai ser algo diferenciado, até porque a Fórmula 1 é um esporte que ela tá ali na TV, é um esporte que a gente tem esse conhecimento, mesmo que a gente não assista, a gente consegue, sei lá, ligar a TV no momento que tá passando e assistir. Então, fica aquela questão de como a gente vai conseguir ver a diferença, né, como eles vão diferenciar a experiência de ver uma Fórmula 1 normal e você realmente tá nesse filme, já que a história em si ela não vai ser o grande diferencial de fato, apesar de ter o aspecto de fazer a gente se importar com os personagens, se importar com o que a gente está assistindo, não é realmente o grande diferencial. Então, como o Joseph Kosinski ele faz para trazer o espectador e mostrar esse diferencial, né? Mostrar o que a gente está vendo na tela do cinema de uma maneira que a gente não vai assistir numa Fórmula 1 comum, né? Na Fórmula 1 tradicional. E aí a gente vai ter realmente todo esse trabalho na parte da ação, não só para tornar as sequências muito imersivas, né? Parece que a gente tá muitas vezes dentro do carro, parece que a gente tá na pista, a gente tá assistindo da pista, mas realmente pelo fato de como ele constrói, como ele vai compondo todos os ambientes e toda a experiência das corridas dentro do filme. Então deixa eu colocar o espectador bem no centro de tudo que está acontecendo, tanto dentro do carro quanto fora do carro, na pista, no pit stop, ali nos bastidores das corridas, da equipe. Também existe um bom jogo de câmera para fazer com que isso seja algo muito diferente, seja algo muito particular cinematograficamente, não apenas quando a gente compara com a Fórmula 1 tradicional, mas quando a gente olha para outros filmes de corrida e inclusive filmes que vieram muito recentemente, como Gran Turismo, Ford vs Ferrari. E sinceramente, quando eu paro para pensar em uma experiência ainda mais imersiva, ainda mais, sabe, que te pega pelo pescoço e te leva para o mundo das corridas, o filme que eu mais consigo pensar assim é Speed Racer de 2008, que não só é um filme que já faz aí bastante tempo, quase 20 anos que saiu, como também é um filme completamente fantasia, né? Uma ideia totalmente fantástica que a gente tem naquele filme, enquanto Fórmula 1 é muito mais pé no chão, dadas as devidas proporções, claro. Ao mesmo tempo tem um trabalho de som muito maneiro, né? Essa coisa de falar que é uma experiência imersiva é interessante quando a gente pensa no trabalho de câmera para colocar o espectador dentro da corrida, dentro do carro da Fórmula 1, mas o trabalho de som acho que é muito importante para isso, que é algo que também valoriza muito você assistir no cinema, porque você realmente parece que tá ali, talvez até mais presente numa Fórmula 1 do que você estaria se você fosse assistir a Fórmula 1. Eu não posso fazer essa comparação com certeza, porque eu nunca fui assistir a Fórmula 1. Mas, sinceramente, é um filme quase ensurdecedor, nesse sentido de que você está sempre ouvindo alguma coisa, está sempre ouvindo o barulho do motor, o barulho dos carros passando, daquela cacofonia de uma corrida. Algo que só é ainda superado pela forma como o Kosinski ele vai brincando com os estilos para filmar isso. Então a gente não só tem o trabalho de filmar uma corrida de uma maneira tradicional, filmar uma corrida de fora, né? A gente tá assistindo ali os carros correndo, né? Dando as voltas na pista e tal, mas também pela maneira como ele vai trabalhando a linguagem da Fórmula 1, e aí a gente tem desde a questão da narração até a questão de você abordar todos os aspectos da corrida, como eu falei, pit stop, você abordar os dois pilotos dentro de seus carros, a competição em si, e ter que situar o espectador que é novato, né, desse mundo. Então eles têm que fazer alguns diálogos que são levemente positivos, mas não demais, mas que vão sempre situando, vão sempre dando alguns contextos que fazem muito bem para quem não conhece Fórmula 1, para a gente entender o que está se passando, como funcionam as regras do esporte e o que está em jogo. Mas eu acho muito legal como o Kosinski ele vai um pouco além, porque ele não está ali só interessado em replicar a experiência da Fórmula 1 e tentar levar isso para um âmbito cinematográfico. Em alguns momentos a gente tem até a tela dividida, o que me lembra muito jogos de videogame em cooperativo, né? Quando você joga em duas pessoas e aí cada um tá vendo a sua tela. A gente tem isso no filme que eu acho que é uma brincadeira de linguagem muito maneira de você trazer o ponto de vista dividido, porque a gente tá falando de dois protagonistas, né, co-protagonistas ali. Claro que a gente tem o personagem do Brad Pitt realmente no foco, né, no holofote, mas como toda a história ela vai girar em torno de uma certa rivalidade, de um certo uma questão que envolve esses dois personagens pra que a trama ande, eu acho muito maneiro como ele faz essa brincadeira, o que também faz com que a gente note que em vários momentos ele tá brincando com essa ideia meio de gamificar, né, de
trazer a linguagem do filme para mais próximo de uma linguagem de videogame, seja sobrepondo ali as voltas, né? Então ele tá informando qual é a volta que eles estão, mas também com essa ideia do áudio que vai contextualizando muita coisa pro espectador. É algo até semelhante com o que foi feito ali no Karate Kid Lendas, que eu comentei isso no vídeo do filme, só que eu acho que aqui não só é muito mais natural, muito mais orgânico, como também é utilizado muito melhor em prol da narrativa. Enquanto em Karate Kid, quando eles mostravam ali, sobrepondo os pontos na luta, isso acabava sendo algo que distraía. Enquanto em Fórmula 1, isso acaba complementando ainda mais toda a experiência, talvez justamente pelo fato de que aqui a gente está lidando com uma obra muito mais imersiva nesse sentido, né? Muito mais imersiva com o esporte. E aí, beleza, todo esse trabalho, ele é muito cativante. Todo esse trabalho é muito para fazer com que o filme seja um filme muito envolvente, muito imersivo e que a gente por 2 horas e meia não consiga pensar no mundo externo, né? A gente tá ali totalmente envolvido com o filme. Mas no final das contas, Fórmula 1 esbarra numa perguntinha que eu acho muito engraçada, que é a pergunta do... Afinal de contas, é sobre o quê? E eu quero me aprofundar nessa pergunta, mas antes eu quero só me apresentar. Para quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aproveita para se inscrever, se você for novo por aqui. E deixa também um like nesse vídeo que você vai falar pro YouTube que esse vídeo é bom, que esse vídeo merece aí aparecer para mais pessoas. A gente vai crescer esse canal, a gente vai crescer essa comunidade que ama cinema, que gosta de falar de cinema. E olha, também vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. O arroba o Adam William. Porque lá eu tô sempre falando de tudo que eu tô assistindo. Nem tudo que eu assisto eu consigo falar aqui no YouTube, né? Assisto mais coisas do que eu consigo trazer aqui em vídeo. E eu tô sempre falando disso, eu também tô falando de outras questões, né? De outras coisas, como cultura pop no geral, mas também séries, livros. Então, se você gosta desses temas, se você quer saber mais do que eu tô assistindo, se você quer ali trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais. Mas bora continuar falando de Fórmula 1, esse filme dirigido pelo Joseph Kosinski, filme que, como eu falei, eu não sou entusiasta da Fórmula 1, mas só de ver o nome Joseph Kosinski, diretor de Top Gun Maverick, eu já me animei muito, gosto muito do Brad Pitt também, então pontos aí pelo elenco, Brad Pitt, Javier Bardem. Acabei muito curioso por esse filme, eu tava muito interessado e pairava aquela questão, né? Tá, beleza, é um filme da Fórmula 1, mas é sobre o quê? Tipo, a história da Fórmula 1, a origem da Fórmula 1, é só uma história de um piloto que se passa na Fórmula 1? Qual que é a grande sacada desse filme? E eu acho curioso essa pergunta, porque não só ela é uma pergunta realmente sobre o filme, como eu falei, porque até quando você vê o trailer do filme, não ficava muito claro sobre o que seria a história. Ficava muito claro que seria sobre a Fórmula 1, mas... E a história em si? Acaba sendo uma pergunta que ela é muito importante dentro da história, da narrativa, porque temos sim uma história, uma boa história para contar. Afinal de contas, a gente tá falando aqui de um filme que trabalha muito uma questão de conflitos internos daquele personagem. Sabe quando eu falei da questão do filme de esporte, do anime de esporte, que tem questões muito familiares, muito clichês? A gente vai ter tudo isso aqui. Afinal de contas, a gente tá falando ali de um personagem. E aquela coisa do cara que é um prodígio do esporte dele, né? Um prodígio ali do que ele faz, mas acaba tendo algum problema, precisa se afastar, e anos depois ele tá ali meio que perdido na vida, não sabe pra onde vai, não sabe o que quer fazer, não sabe como. Ele tá meio que perseguindo aquele sentimento de outros tempos. E essa é uma pergunta que ela é feita em mais de um momento no filme. É sobre o quê? Você quer correr, mas por quê? E aí ele fala, tipo, né, tem toda a questão, tipo, você tá recebendo uma proposta pra correr por dinheiro, mas dinheiro não é tudo. Então, se não é sobre dinheiro, é sobre o quê? E aí a gente vai ter esse piloto, que é o Sonny Hayes, interpretado pelo Brad Pitt, que é esse cara aí, como eu falei, o grande veterano que teve a sua chance no passado, era, né, o garoto de ouro ali, super prodígio, mas que aí teve um acidente, teve vários problemas e se perdeu completamente na vida. E agora ele tem a chance de voltar para ajudar um amigo dele, interpretado pelo Javier Bardem, que tá ali com vários problemas, tá arriscando, né, tá em risco de perder a sua equipe, porque ela tá sofrendo várias derrotas, tá em último na Fórmula 1, e aí ele vai para esse último recurso, que é o Sonny, porque o Sonny, ele é o grande corredor que esse cara conheceu, o cara que era super talentoso e que ainda pode mostrar esse talento nas pistas. Só que no meio de tudo isso, a gente vai ter também envolvimento com um piloto mais novo, né, que é um garoto super talentoso, cheio de potencial, mas que carrega ali as questões da juventude. O garoto é mais arrogante, o garoto não tem noção de tudo que ele pode perder, ainda, sabe, se acha invencível. Então a gente vai ter aquele conflito um pouquinho ali do conflito de gerações, o velho conflito de gerações que vai aparecer
entre esses dois personagens e que meio que vai mover a trama. Como eu falei novamente, cheia de clichês. Não estranhe se você estiver assistindo Fórmula 1 e você achar que vai prever pra onde essa trama vai. Provavelmente você vai acertar em alguns momentos, mas talvez você erre em outros. Eu confesso que eu achei, em um dado momento do filme, eu falei, já sei como esse filme vai acabar. E eu errei. Eu confesso que eu errei, o que me deixou muito feliz, porque, né, não previ como o filme ia acabar, foi menos previsível do que eu achei. E pra um filme que parece que vai ser uma simples peça de marketing da Fórmula 1, né? Porque assim, ele se chama F1 The Movie, né? Fórmula 1 filme. E até o logo do filme é o logo da Fórmula 1. Pra esse filme que parece que vai ser uma simples peça de marketing, até por ele ser produzido pelo Lewis Hamilton, ele acaba entregando uma narrativa muito interessante, que traz ali realmente um personagem interessante, um personagem legal, um desenvolvimento maneiro para esse personagem do Sonny Hayes, que é um personagem que, por mais que ele siga alguns clichês, né, siga essa lógica ali, como eu falei, até tem um conflito de geração, a questão do personagem que, ele tá perdido na vida. É legal ver a obra trabalhando esse personagem que assume quase uma pegada meio de cowboy contemporâneo, sabe? Essa coisa meio do cara que é o cavaleiro solitário, que vai ali pelos pelo próprio motivo, no caso, motivos muito sentimentais, muito pessoais, quase nostálgicos mesmo, o que é bem legal nesse sentido. Mas até pela questão do conflito de gerações, que eu acho que é uma questão que é bem trabalhada aqui, porque por mais que sejam questões muito clichês, elas trazem aspectos que se conversam diretamente com a realidade atual, né? Então tem toda a questão, por exemplo, o Sonny é esse cara mais rabugento, esse cara meio que tem uma certa descrença, mas ele tem um motivo para o qual ele corre, que inclusive é uma coisa bem, por mais que seja clichê, é muito bonita quando ele fala, né? É mais uma das coisas cativantes desse filme, que eu acho que é legal no momento que ele fala, é bonito, tem uma coisa bem emocional ali envolvendo o Sonny. Mas que aí, quando a gente vai olhar pro cara mais novo, não só vai ser aquela coisa da questão da arrogância, da questão de não gostar, de não confiar no cara mais velho porque acha que já passou o tempo dele, mas também por toda a questão de por que ele corre, né? Então, beleza, ele é um cara muito talentoso e parece que ele corre, mas ele não tem a mesma paixão. Ele corre porque ele tem talento e ele quer se dar bem. Então, sei lá, ele tá olhando ali pra uma coisa meio quero ser influenciador, o que é algo muito legal quando a gente vê pra Fórmula 1, porque não necessariamente vai ter em outros filmes que não se passam nos dias de hoje, né? Não conversas com os dias de hoje. Isso é uma questão muito atual, que é para um momento onde a gente olha pessoas como o Lewis Hamilton, o Verstappen, o Leclerc, que são caras da Fórmula 1 que eles têm esse status de ídolos, né, de ícones, e que eles vão ganhando isso pelos entusiastas da Fórmula 1, né? Os caras que são entusiastas da Fórmula 1, eles vão tratar esses caras com uma certa idolatria, uma paixão. É ali que a gente vai conhecer, né? Como eu falei, eu conheço os nomes desses caras mesmo sem ser um entusiasta da Fórmula 1, mesmo sem ser o maior fã de Fórmula 1. Eu sei quem eles são, então até ver esses nomes nos filmes, ver eles no filme, né, causa aquela sensação de familiaridade. Mas isso vai se comunicando com questões que são muito atuais e que não necessariamente a gente vai ter em outros filmes de corrida, ainda que questões como a rivalidade, conflito de gerações, tudo isso a gente meio que já viu em outras obras, mas que são retrabalhadas de uma maneira bem interessante aqui em Fórmula 1. Não é à toa que eu acho que esse é um filme que ele vai agradar bastante quem é fã da Fórmula 1, quem gosta de Fórmula 1, quem já é ali o fã do esporte, vai sair muito feliz com esse filme, mas que é aquele filme também que vai abarcar a galera nova, vai abarcar você que não conhece Fórmula 1, que você não é esse grande fã, mas é um filme que você vai se empolgar, você vai se emocionar, você vai sair ali querendo entrar nesse mundo de cabeça, pelo menos é como eu saí, ao qual eu saí de Top Gun Maverick, saí com esse sorriso no rosto de Fórmula 1, 2 horas e meia que eu não senti passar, eu acho que isso é muito importante dizer, né, um filme longo que eu nem vi passar, eu tava tão ali envolvido com a obra que passou super tranquilo, super fluido pra mim, e que é esse filme que se destacou pra mim até agora, é um dos grandes destaques de 2025. Então, para Fórmula 1, nota 9. É isso mesmo, meus amigos. Pra mim, Fórmula 1 é nada mais nada menos do que um dos melhores filmes de 2025, pelo menos nessa primeira metade do ano, né? Até aqui é um dos grandes destaques, é um das melhores experiências que eu tive numa sala de cinema esse ano. Tá ali junto, né, dos meus favoritos, tá junto com o meu queridinho do ano, que foi Pecadores, mas também com a refilmagem em live action de Como Treinar Seu Dragão, uma grande surpresa de 2025, que me agradou bastante. Estão ali os meus favoritos do ano. Se você já assistiu Fórmula 1, comenta aqui embaixo o que você achou ou a sua expectativa pro filme, caso você ainda não tenha visto. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.